O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade o envio de uma notícia-crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, pelas declarações na live em que relatou indícios de que o sistema eleitoral não é confiável. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, submeteu ao plenário duas proposições. A primeira instaurou um inquérito administrativo para apurar supostos ataques. A segunda proposição foi o encaminhamento de uma notícia-crime contra o presidente. A notícia-crime foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do chamado Inquérito das Fake News. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro explicou como, de acordo com sua perspectiva, alguns grupos se uniram com a intenção de tomar o poder e impor uma ditadura, utilizando-se das armas da democracia. Bolsonaro disse: "A imprensa está aí para desinformar e falar mentira. Em cima dessa mentira vem o Datafolha. Depois, a contagem na sala secreta pelo seu Barroso e meia dúzia de funcionários. Está justificado. E aí, se eu quiser, eu recorro ao Supremo." Bolsonaro alertou: "O que está em jogo é nossa liberdade." Assista. Proclamo então o resultado. Por unanimidade, o tribunal aprovou o teor de ofício que encaminha ao ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito número 4.781, notícia-crime contra o senhor presidente da República. Portanto, prezados ministros, os tópicos da nossa abertura deste semestre eleitoral, com as nossas preocupações e atenção com o estado da democracia no mundo, com a proteção da democracia no Brasil, com a defesa das instituições contra ataques ilegítimos, com o enfrentamento da desinformação, com esses projetos do tribunal. E eu pessoalmente agradeço ao eminente ministro Luiz Edson Fachin, em que alguns dias que tirei para um respiro acadêmico e espiritual, que não foram tão sossegados assim, me substituiu na parte jurisdicional da presidência com a sua integridade, competência e lhaneza de sempre. Prezados ministros, prezados colegas, nós temos duas proposições a serem submetidas ao plenário que gostaria agora de enunciar. A primeira delas me foi encaminhada pela Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral, pelo eminente e muito estimado ministro Luiz Felipe Salomão, com uma proposta de portaria que eu passo a ler. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, considerando que, nos termos do artigo 94 do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, considerando que nos termos do artigo 94 do Regimento, em casos omissos, aplica-se de forma subsidiária o Regimento Interno do Supremo, considerando que nos termos do artigo 45 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a previsão de instauração de inquéritos de natureza administrativa, considerando que as atribuições do Corregedor-Geral Eleitoral são fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, artigo 17, parágrafo 1º do Código Eleitoral, considerando que incumbe ao Corregedor-Geral velar pela fiel execução das leis, tomar as providências cabíveis para sanar ou evitar abusos e irregularidades, e ainda requisitar a qualquer autoridade civil ou militar a colaboração necessária ao bom desempenho de sua missão, considerando que a preservação do Estado democrático de direito e a realização de eleições transparentes, justas e equânimes demandam pronta apuração e reprimenda de fatos que possam caracterizar abuso de poder econômico, corrupção ou fraude,
abuso do poder político, o uso indevido dos meios de comunicação social, uso da máquina administrativa e ainda propaganda antecipada, considerando relatos e declarações sem comprovação de fraudes no sistema eletrônico de votação, com potenciais ataques à democracia e à legitimidade das eleições, considerando a anterior instauração de procedimento administrativo, visando conhecer e viabilizar a análise de elementos concretos acerca da segurança do processo eleitoral das eleições de 2018 e de 2020, com vistas à preparação das eleições de 2022, resolve. Artigo 1º. Converte-se o procedimento SEI 2021-54445 em inquérito administrativo, ampliando-se seu escopo para apurar fatos que possam configurar abuso do poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação, corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos e propaganda extemporânea relativamente aos ataques contra o sistema eletrônico de votação e a legitimidade das eleições de 2022. Artigo 2º. O inquérito administrativo compreenderá ampla dilação probatória, promovendo-se medidas cautelares para a colheita de provas com oitivas de pessoas e autoridades, juntada de documentos, realização de perícias e outras providências que se fizerem necessárias para a adequada elucidação dos fatos. O inquérito administrativo tramitará em caráter sigiloso, ressalvando-se os elementos de prova que, já documentados, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Cumpra-se, Brasília, 2 de agosto de 2021. Esta é a proposta de portaria submetida pela Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral ao Pleno do Tribunal. Ouço, então, pela ordem, inicialmente, o ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminente ministro Luiz Roberto Barroso, senhores ministros, ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Felipe Salomão, ministro Mauro Campbell, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Horbach, me permite, senhor presidente, subscrever os cumprimentos de boas-vindas que Vossa Excelência faz ao professor Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, aqui nesta sessão, já como vice-procurador-geral eleitoral. Sua excelência é de todos conhecido no mundo acadêmico e no mundo da atividade prática, que o direito traduz nos seus afazeres o compromisso com a ética, com a justiça e com o modo correto de aplicar a normatividade do direito. Dr. Paulo Gustavo, é um prazer, mais uma vez, ter Vossa Excelência na bancada, como já, aliás, tivemos nas turmas do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, quanto à proposta da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral, acompanhe integralmente a proposição. Como voto? Obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Como vota o ministro Alexandre de Moraes? Boa noite, presidente. Cumprimento Vossa Excelência nesse retorno do semestre judiciário. Roberto Barroso, cumprimento nosso vice-presidente, ministro Edson Fachin, nosso corregedor-geral eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, ministro Mauro Campbell, também cumprimento os ministros Sérgio Banhos, ministro Carlos Horbach, e faço também, das palavras do presidente e do ministro Edson Fachin, as minhas, a grande felicidade e alegria de receber
aqui no TSE o vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gonet Branco, que já por várias vezes atuou junto ao Supremo Tribunal Federal na primeira turma e que é conhecido de todos nós há muito tempo também no mundo acadêmico, que tenha muito sucesso aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Presidente, eu parabenizo o Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, pela proposta, pela medida tomada, por essa importante medida tomada, porque, presidente, com a democracia não se brinca, com a democracia não se joga, com a democracia não se desrespeita as instituições. Acompanho integralmente o ministro Luiz Felipe Salomão nessa propositura. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Mauro Campos Belmarques? Senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, eminente vice-presidente, ministro Luiz Edson Fachin, eminente ministro Alexandre de Moraes, eminente ministro Luiz Felipe Salomão, eminente ministro Sérgio Banhos, eminente ministro Carlos Horba. Senhor presidente, subscrevo integralmente também a manifestação de Vossa Excelência, do ministro Fachin e do ministro Alexandre, relacionadas à figura extraordinária de Paulo Gustavo Gonet Branco. Já tinha tido a oportunidade de dizer a Sua Excelência no particular a alegria que é compartilharmos na bancada neste momento, e neste momento torno público então os elogios, o reconhecimento ao professor Paulo Gustavo Gonet Branco, e será uma alegria contar com a sabedoria, com a inteligência, com o tirocínio, com a lhaneza de Sua Excelência também na bancada do eleitoral aqui. Senhor presidente, subscrevo integralmente a proposta do eminente corregedor Luiz Felipe Salomão por todo o seu teor e sua importância para a democracia deste país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Mauro Campos Belmarques. Ouço o eminente ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, senhores ministros, saúdo em primeiro lugar o nosso novo vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gonet Branco, estimado amigo de algumas décadas, cuja fidalguia e elevado conhecimento jurídico são qualidades de todos já muito conhecidas. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo. Associo-me também aos cumprimentos endereçados ao ministro Carlos Mário Veloso Filho por sua merecida recondução. Senhor presidente, quanto à proposição, estou plenamente de acordo, vem em boa hora. É como voto. Muito obrigado, ministro Sérgio Banhos. Como vota o ministro Carlos Horba. Boa noite, senhor presidente e senhores ministros. De início, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento desta noite na abertura do nosso semestre na Justiça Eleitoral. E gostaria também de me somar às manifestações que me antecederam de acolhimento e de parabenização ao eminente vice-procurador-geral eleitoral, o professor Paulo Gustavo Gonet Branco. Como já foi dito, Sua Excelência, para além das qualidades acadêmicas e profissionais que tanto demonstra na sua vida no Ministério Público, nas universidades, é também uma pessoa de excepcional trato, uma pessoa de bom senso, uma pessoa que certamente agregará muito aos trabalhos deste Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento também, como fez há pouco Vossa Excelência e o ministro Sérgio Banhos também o acompanhou. Gostaria de registrar aqui os meus parabéns ao ministro Carlos Mário da Silva Veloso Filho pela sua recondução na última sexta-feira, continuando aqui a prestar os relevantes serviços que tem desenvolvido em favor da Justiça Eleitoral. Por fim, senhor presidente, quanto à proposição trazida à apreciação do plenário pelo eminente Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, eu me encontro completamente de acordo, adotando como fundamentos os considerando que foram há pouco lidos por Vossa Excelência. É como voto. Muito obrigado, ministro Carlos Horba. Proclamo, então, o resultado. O plenário, por unanimidade, aprovou a proposta de portaria do senhor Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral pela instauração de inquérito administrativo para apurar as infrações que tenham sido cometidas. Senhores ministros, submeto ainda
ao plenário uma segunda proposição, que é a seguinte: ao excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Referência: notícia crime em face do senhor presidente da República relacionada aos fatos apurados no inquérito número 4.781. Excelentíssimo senhor ministro, encaminho a Vossa Excelência link do pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente da República, realizado no dia 28 de julho de 2021, para fins de apuração de possível conduta criminosa relacionada ao objeto do inquérito número 4.781, apelidado de inquérito das fake news, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria de Vossa Excelência. Atenciosamente, Luiz Roberto Barroso. Submeto, portanto, igualmente ao plenário a aprovação dessa representação. Ouço inicialmente o ministro Luiz Edson Fachin. De inteiro acordo, senhor presidente. Obrigado, ministro Fachin. Ouço o ministro Alexandre de Moraes. De inteiro acordo, presidente, e aguardo a representação chegar. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Ministro Luiz Felipe Salomão. Presidente, permita-me inicialmente, como não havia me manifestado antes, fazer uma saudação especial no início do semestre aos meus estimados colegas integrantes desse colegiado. Também uma saudação especial ao procurador Paulo Gonet, que hoje assume suas funções, reconhecido professor de Direito Constitucional, Eleitoral. A Corte se engrandece com a sua chegada. Saúdo também a todos os servidores, na pessoa do Dr. João Paulo, que proporcionam o nosso trabalho, e a todos que nos acompanham pela TV e pela internet. Presidente, eu estou também inteiramente de acordo com a proposta que Vossa Excelência agora apresenta. Obrigado, ministro Salomão. Como vota o ministro Mauro Campbell Marques. Integralmente de acordo, senhor presidente. Obrigado, ministro Mauro. Como vota o ministro Sérgio Banhos. De acordo, senhor presidente. Obrigado, ministro Sérgio Banhos. Como vota o ministro Carlos Horba. De acordo, presidente. Proclamo, então, o resultado. Por unanimidade, o tribunal aprovou o teor de ofício que encaminha ao ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito número 4.781, notícia crime contra o senhor presidente da República.